Nós vamos então iniciar respondendo algumas perguntas que foram trazidas aqui à mesa. Se tiver mais alguma pergunta, vocês podem deixar para o horário da tarde ou para amanhã de manhã. E recebi aqui algumas perguntas sobre perdão. Se a gente puder abordar a questão do perdão na noite de hoje, vamos falar em Criciúma, mas também sobre perdão, sobre auto-perdão. Se a gente puder falar depois. E tem também uma sobre segurança no trabalho mediúnico, e ficaria melhor para o período da tarde, tá certo? Mais perguntas? Bom, pessoal, como proceder? Se puder aumentar um pouquinho mais o som, talvez fique melhor. Como proceder em caso de convites? A pessoa é um palestrante, pelo que eu entendi. Como proceder em caso de convites para a realização de palestras em casas espíritas ou espiritualistas que realizam atividades fora do contexto da doutrina codificada por Kardec, que acrescentam, por exemplo, outras atividades como cromoterapia e outras terapias alternativas, etc. Bom, quando me chamam para falar em casas, inclusive casas de Umbanda, eu vou com todo prazer. Mas eu vou lá para falar sobre o Espiritismo que a gente conhece. Um pouquinho, né? Estamos ainda nos dias do Espírito Camilo, por José Paulo Teixeira, que o Espiritismo é um gigantesco oceano, do qual estamos ainda nos abeirando de suas pragas. Quando a gente vai reler a obra de Kardec, a gente percebe, meu Deus, como tinha tanta coisa aqui que a gente não tinha visto antes, não tinha refletido, meditado, não estava com evolução suficiente. Eu reli Nosso Lar agora, várias vezes para montar uma palestra, já gravamos, Nosso Lar e a Vida no Mundo Espiritual. Como é rico de informações e como a gente absorve 5, 10% do que está ali. Porque a cada momento a gente vai evoluindo, vai compreendendo, vai tendo os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, que Jesus nos falou. Então, lá no Distrito Federal, por exemplo, eu conheço várias casas espíritas que elas começaram como terreiros de Umbanda, nada contra. Pessoal, respeitamos sinceramente todas as profissões religiosas, como nós já mencionamos aqui, que Deus inspira as diversas religiões do mundo de acordo com as diferenças que todos temos, mas muitas que eram só de prática umbandista, por exemplo, começaram a estudar Allan Kardec e paulatinamente, gradativamente foram se transformando em centros espíritas propriamente ditos. E hoje, inclusive, integram, são filiadas à FEDEF, apesar que ainda sobrou aqui e ali algum médico, algum tipo de tratamento que ainda guarda alguns resquícios da prática tradicional da Umbanda. Mas vejam que maravilha! Então, se a gente tem a oportunidade, vamos falar de Allan Kardec. Vamos explicar essa diversidade e, ao mesmo tempo, explicar que todas essas buscas de melhorias, porque também tem uma pergunta aqui sobre, por exemplo, apometria, né? O que você acha sobre a apometria? Bom, pessoal, eu não tenho conhecimento suficiente sobre a apometria para manifestar. Tantas vezes a gente se apoia a falar sobre algo que a gente não conhece, não é? Porque conhecemos às vezes um pouco de Espiritismo e já achamos já que tudo que está fora dali não pode ser considerado Espiritismo. A apometria, pelo que eu entendi, são técnicas, né? Técnicas de desobsessão, de desdobramento do médium. Vejam que nós não temos ainda muita segurança, ainda não temos isso aprovado ainda no Conselho Federativo Nacional, que é a Assembleia dos presidentes das federativas do movimento brasileiro, né, movimento federativo, e são práticas que a gente tem visto em algumas casas espíritas, inclusive lá no Distrito Federal. O que é que nós vamos fazer? Vamos execrar os companheiros, expulsá-los da reunião do Conselho Federativo? Não, eles devem participar e vão ter a oportunidade, inclusive, de fazer exposições. O que eu acho que seria mais adequado? Lá em Fortaleza, eu conheci uma casa espírita, que ela tinha um grupo de estudo
sobre a apometria. Ela tinha dezenas de grupos mediúnicos, mas pegou um ou dois, pegou 2 grupos. Diz, bom, aqui nós vamos estudar a apometria, vamos fazer testes, vamos ver realmente se tem alguma vantagem ou não. Mas não implantou aquilo como um tratamento espírita para oferecer à comunidade. Então foi cautelosa. Como nós dissemos, nós temos que ser conservadores em nome dessa doutrina que a gente abraça. E é mais fácil unir, e a proposta do movimento espírita é de unir os espíritas e unir naquilo que é mais tranquilo, é mais comum a todos. Então essas técnicas novas, ou essas terapias, e eu estudei várias delas. Estudei alimentação natural, macrobiótica, terapia de vidas passadas, ferramentas de autoconhecimento como Pathwork de Eva Pierrafos, Enneagrama, psicoterapia, fiz psicoterapia, comecei inclusive a faculdade, fui buscando muitas outras técnicas e outras ferramentas de autoaprimoramento ou de solução para os nossos problemas. Mas, meus amigos, é curioso que mesmo buscando tudo isso, e eu inclusive já me submeti a um tratamento com apometria, uma casa espírita, para conhecer, inclusive o presidente meu amigo, e eu não vi nenhuma diferença no meu quadro. Aquele problema que eu tinha continuou. Ou seja, o que me parece é que nós estamos buscando novidades até porque precisamos impressionar os nossos sentidos. Então, Nazareno, será que é útil, por exemplo, o médium, por exemplo, de efeitos físicos, está vestido de jaleco branco para realizar cirurgias espirituais? Bom, nós sabemos que não precisa, não é? Eu tinha inclusive uma médium no nosso grupo em Fortaleza, que ela me disse, Neno, eu tenho que lhe falar uma coisa, eu só tenho fé rezando com um terço. O que você acha? Só, você sabe que o Espiritismo nos ensina que o que importa é o pensamento, é a fé. Que o texto é apenas um recurso, como se fosse uma muleta, que não é necessário. Mas Nazareno, eu já tentei, eu não consigo, eu só tenho fé rezando com o texto. Porque muitos de nós somos, antigos católicos, que dizem que eu já fui padre em outra encarnação, nós trazemos esses atavismos. O que eu devo fazer? Isso, olha, enquanto você não consegue, eu prefiro que você reze com texto e com fé do que sem fé. Mas saiba que não é uma muleta que você vai se libertando dela aos poucos. Então nós temos esse atavismo. Às vezes, se o médium, por exemplo, de efeitos físicos, nós não gostamos muito do termo médium de cura, apesar de Kardec ser chamado de médiuns curadores, porque nós não vamos ter sempre a cura. Porque a doença, meus amigos, muitas vezes é para o nosso próprio bem. A doença tem várias funções. A doença pode ser purificação, depuração. A doença pode ser contenção, evitando novas quedas, para que nós não falhamos mais. Emmanuel, aliás, tem uma frase muito curiosa e divertida. Ele diz que nós só não erramos mais por falta de oportunidade, que se deixar a gente apronta. Só então essa doença nos limita, nos incapacita momentaneamente para o nosso próprio benefício. A doença também serve como despertar, não é? A depressão iniciática, dizem que Francisco de Assis teve um ano de depressão e foi naquela noite de um ano quase que ele percebeu a sua missão. Vemos que a doença tem a missão, então de nos despertar, porque somos muito presos ainda ao nosso egocentrismo, ao nosso orgulho, à nossa vaidade intelectual. Precisamos do cachorro do bom pastor, né? Porque o bom pastor tem um cajado e tem um cachorro, ele lança no encalço da ovelha que ameaça desgarras com o rebanho. É a doença, é a dor, é o sofrimento que nos traz de volta para próximo de Deus. Temos a doença que é uma prisão, como se fosse uma camisa de forças, claro, em nosso próprio benefício. Dizem que Chico Xavier uma vez foi interrogado, havia uma criança que nasceu deformada, no caso de teratologia. Ela tinha muitas dores, vomitava, sua mãe ficava muito aflita, e perguntaram, Chico, não era melhor que essa criança desencarnasse? O Espírito Emmanuel vai revelar que aquele espírito era altamente endividado, que ele era perseguido por milhares de entidades no mundo espiritual e que foi-lhe permitido reencarnar, e ali ele nasce num corpo diferente, deformado, para que os seus inimigos não o reconhecessem, e ali ele tem um alívio, uma moratória. A
aquela encarnação é uma bênção para aquele pequenino, para aquele bebê que aparentemente sofre. E a gente não compreende. Os casos da anencefalia, também como uma recuperação do modelo organizador biológico, o perispírito, promovendo a saúde do espírito e não do corpo. O problema é que nós vivemos o mundo do ponto de vista material. Queremos dinheiro, queremos romances ideais que não existem, não é? Queremos soluções, não queremos ter doença nenhuma. Então estamos borboleteando aqui e ali. E eu borboletei muito, meus amigos. E quanto mais eu estudar, verificar, até a alimentação, que é uma coisa importante, hoje eu chego à compreensão que Jesus estava com toda a razão quando ele disse que não é o que entra na boca do homem que o torna impuro, mas o que sai dela. Porque a boca fala, porque está cheio o coração. O coração naquele tempo significava mente, significava emoções também. Mas vejam que a Organização Mundial de Saúde nos diz que a principal causa de doenças não é o consumo de drogas, não é o alcoolismo, o tabagismo, a alimentação, o sedentarismo, não. Diz que a maior causa de doenças da atualidade é o estresse, a ansiedade. Então veja que uma mente em desarmonia provoca tantas doenças. Então a alimentação é correta. Devemos buscar terapias alternativas? Não, alternativas não, complementares é a melhor palavra. Porque o espiritismo ou outras terapias não vem para substituir a medicina, mas para complementar. A homeopatia podemos usar? Sim, Chico Xavier receitava, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes. Vamos trabalhar no corpo energético, no espírito. Vamos encontrar alívio. Não vamos encontrar a cura, não. Podemos curar alguns males, algumas coisas, mas veja que tem doenças que nós proclamamos antes de reencarnar. Está lá na questão 258 livros espíritos. Allan Kardec pergunta se eles anteveem as provas porque irão passar aqui na Terra antes de reencarnar. Se a gente tem uma noção das provas que vamos passar. E os espíritos dizem que sim. E nisto lhes consiste o livre-arbítrio. Então a gente muitas vezes planejou. Eu tenho certeza que eu planejei a depressão para me curar do meu orgulho. Diminuir um pouquinho da vaidade intelectual. Eu fui ateu durante 12 anos, meus amigos. Se eu não fosse amiga da depressão, eu até hoje, aliás, eu teria já me suicidado. Se não fosse ela, eu não estaria aqui hoje com vocês, buscando primeiro o reino dos céus, a sua justiça. Então Jesus promoveu curas, promoveu, mas para chamar a atenção nossa, a sua missão não foi curar corpos, mas nos oferecer a cura do espírito imortal, porque nós sabemos que a cura está lá, nas causas anteriores das aflições. Dizemos as causas atuais, temos as anteriores. É o nosso espírito imortal ainda comprometido, carregando vários desses nossos vícios, das nossas imperfeições. Então nós vamos encontrar no livro, e talvez uma pessoa que veja um médico vestido de jaleco, parecendo médico, inclusive se ele aparentar que está incorporado, aquela pessoa que nem é espírita vai ter mais fé, não vai? Não, o doutor veio aqui, o doutor falando alemão, um alemão cearense às vezes, e aí fica impressionado e a pessoa vai. E alguns médicos de cura já me disseram: Nazareno, a gente pode atender as pessoas sem nem tocar. Agora, se a gente fizer só um curativozinho, não mortal, mas só um curativozinho, a pessoa vai ter, nós vamos ter muito mais resultados. Porque a pessoa vai ter mais fé, ela vai ver o curativo, o esparadrapo. Ela, estou operado. Aí fica mandando aquela mensagem para o céu, né? Inconsciente. E aí ele vai mais. E aí, inclusive, faz divulgação, porque quando encontra na rua, o que foi isso na sua testa mesmo? Não, você foi uma cirurgia espiritual. Tem lá um médico fazendo cirurgia espiritual. Aí no outro dia seguinte está lá, tem 200, 300. É bom, chamando a atenção das pessoas, mas sem prometer a cura. Prometendo assim um alívio e oferecendo, aproveitando aquele instante para divulgar o endereço das casas espíritas, a reforma íntima, o tratamento de desobsessão, porque há obsessões que provocam inclusive doenças físicas. Então vamos usar aquilo como divulgação e proteger o médium. Há casas que não têm um médium de cura, ela tem uma equipe, e ninguém sabe nem quem é o médium de efeitos físicos lá. Uma equipe de médiuns de sustentação, e ali há alguns médiuns de efeitos físicos.
Para quê? Para proteger o médium. Por quê? Porque as pessoas começam a idolatrar, começam a criar um mito, e aí o médium começa a ser tocado pela vaidade. Alguns começam a cobrar. E aí nós temos aqui que orar por esses nossos irmãos e, se possível, proteger. Tem uma equipe lá dando passe que faz o tratamento físico e espiritual. Não tem algo, é o médium fulano. Não. Vamos protegê-los. Então vamos compreender que não precisamos disso, porque o Espiritismo não tem essas coisas, não tem aparência exterior, não tem cultos, não tem rituais. Então essas terapias chamadas complementares. Por exemplo, Chico Xavier falou sobre cromoterapia. Chico jamais criticava. Mas uma vez, depois de assistir uma sessão de cromoterapia, ele falou: e eu acho que funciona também, porque as pessoas se impressionam, se autossugestionam, e os espíritos ajudam. A pessoa está buscando ajuda, está buscando aumentar sua fé, vão ajudar. Mas Chico, depois de assistir a cromoterapia, sorriu e disse: é interessante, mas curioso que Jesus só precisava do amor para curar. Então, a simplicidade das práticas espíritas. Queremos fazer alguma coisa de terapia, cristalterapia, etc. terapias que existem, vamos fazer, mas fora da casa espírita de preferência. Terapia de regressão. Há casas espíritas que eu conheço que fazem terapia de regressão. Não é recomendado. É uma prática de profissionais de saúde, de psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, pessoas que vão precisar ressignificar aquele conteúdo, porque não basta regredir. Somente regredir não é terapêutico. É preciso a gente ressignificar, trabalhar, fazer uma psicoterapia em cima daquele conteúdo que aflorou. Então tem que ser um tratamento continuado por um profissional da área, habilitado. O que vamos oferecer na casa espírita, pessoal, é o estudo que fortalece a fé, que nos ajuda a viver as provas das expiações da terra. Vamos encontrar ali, vão acontecer cirurgias durante o sono físico, sem que a gente nem saiba, disse Chico Xavier. E ele mesmo jamais procurou um médico de cura. Ia para o tratamento convencional. Arigó, que era seu amigo, e Chico defendeu várias vezes, se oferece para tratar o problema do olho do Chico, que provocava muitas dores. E Chico não aceitou, porque ele sabia que aquilo lá era uma decoração. Ele dizia que aquela doença nos olhos era uma bênção em sua vida, porque ele aprendia a ter mais humildade e a respeitar a dor alheia. Quando perguntavam sobre cura, Chico dizia que 50% da cura chama-se aceitação. Os outros 50% vêm com o tempo. Então a gente aceitar a doença, compreender, identificar, verificar quais as causas e pedir ajuda, sim, aos bons espíritos, que vão trabalhar com os médios, sem os médios e apesar dos médios. Então não é necessário, no meu modo de ver, técnicas especiais, diferentes. Eu acho que a gente pode até investigar, fazer estudos, não sou contra a pesquisa científica, não. Mas antes de dizer, olha, isso aqui já deve ser implantado em todas as casas espíritas, a gente tem que verificar. Porque é preferível rejeitar 9 verdades, diz Erasto, aceitar uma única mentira. Então, se formos fazer esse tipo de pesquisa, dizer, olha, não vamos oferecer a cura, não vamos prometer, não, porque o que acontece, na verdade, é um tipo de competição. Olhe lá, vamos lá na casa tal, ou no terreno de banda tal, porque lá a reza é mais forte. Meus amigos, se fosse assim, haveria privilegiados e outros esquecidos de Deus. Não há privilégios na festa. Todos somos auxiliares. Então vejam que é importante a gente considerar isso e compreender que necessitamos preservar a doutrina. Não aceitar qualquer novidade, esperar o controle da universalidade do ensino dos espíritos para preservar a própria doutrina, porque o nome da doutrina não é jogo. Eu dou uma palestra sobre 2012, fim do mundo, entre aspas, né, na visão espírita e científica, e o doutor David Morrison, um astrobiólogo da NASA,
Ele vai identificar quais as 4 principais fontes desses boatos sobre 21 de dezembro de 2012. Não vai acontecer nada nesse dia também. Podem ficar tranquilos, vai ter trabalho para a gente no dia seguinte, bastante. A revolução é moral, dizem os Espíritos, Allan Kardec, no livro A Gênese, em obras póstumas. Mas aí a gente vai aqui. Ele vai identificar que as 4 principais fontes, a primeira foi uma médium, não espírita, é claro, que profetizou que no ano de 2003, no mês de maio, segundo informações de extraterrestres de nome Zedans, a Terra ia ser destruída. Como o mundo não se acabou, voltaram para conversar com ela, disse, não, eles me falaram que foi apenas um teste, mas que em 2012, certamente, o mundo vai se acabar. O que está sendo desmoralizado aí nesse momento? A mediunidade. Então, mediunidade sem espiritismo, sem Kardec, é um perigo, meus amigos. Então é preferível que a gente estudar aquilo que é mais tranquilo, mais seguro. E saber que nós vamos ter, porque a Terra é um mundo de expiação e prova. Quem sabe o que significa expiação? Segundo o dicionário, a palavra expiação, o que significa? Você lembra de repetir o que é um mundo de prova e expiação? Você não sabe o que significa? Eu também não sei. Veja como nós somos autômatos, né? Quando o Kardec nos pede para refletir, para investigar, para duvidar, para questionar. Expiação, segundo o dicionário, significa cumprimento de pena. Como se a gente estivesse numa cadeia, cumprindo uma sentença. Significa também purificação e depuração. São sinônimos mais adequados para o Espiritismo. Mas os Espíritos vão dizer, Allan Kardec no livro Ciência Externa, que a Terra já é uma espécie de purgatório. E a doença, porque purgar significa limpar, purificar, né? E a doença está ali nos trabalhando, nos redimindo, nos despertando para o amor, para a humildade, que é a chave para muitas outras virtudes. A gente vai e quer combater a doença. A gente veio para o mundo de purificação, a doença está nos purificando e a gente quer acabar com ela. Aí é como o Divaldo diz que estava com problema de angina e foi pedir ajuda ao médico de efeitos físicos, salvo engano, foi a informação do DTC, e ficou curado da angina. Mas aí daqui a pouco surgiu uma dor nas costas. Ele disse que se tornou colunável, sofrendo de dor na coluna. E ele disse, meu Deus, estava tão boa a minha angina, eu já estava acostumado com ela, era melhor ter ficado com ela. Então vejam que a doença tem o seu propósito, o seu papel. E o Espiritismo é lúcido nos explicar que a Terra é um mundo de provas, ou seja, é um mundo de testes, é um mundo de separação do joio do trigo, dos cabritos, das ovelhas, dos peixes grandes e peixes menores. Nós estamos sendo avaliados aqui. Então vamos pesquisar? Vamos, mas não vamos dizer que aquilo já é Espiritismo, porque para se tornar uma nova revelação, além de passar pelo crivo da lógica, da razão, do consenso, tem que passar pelo controle da universalidade do ensino dos Espíritos. E ainda não passou. Então vamos pesquisar mais. Vamos conviver bem com esses companheiros, respeitando-os e tentando, sempre que possível, esclarecer as pessoas. Se tiver um médico de efeitos físicos, olha, não vamos destruir o tratamento físico, não. Euripides Barçanufo fazia curas, fazia cirurgia espiritual. Tinha uma farmácia homeopática, gratuita, inclusive. Agora, quantos médios que nem Euripides Barçanufo a gente tem? Raríssimos, né? Então, ter esse cuidado, proteger e não focar a casa espírita naquela parte só de tratamento do corpo, mas sim do tratamento da mente. Vamos fazer uma desobsessão, fazer aqui a apometria, uma técnica nova, vamos fazer desobsessão. Mas de que adianta, nos diz o próprio Cristo, se a gente não fizer da forma antiga? Ele diz que não adianta expulsar um espírito impuro de uma casa e deixá-la toda limpa, toda varrida, toda adornada, porque ele sai vagando pelo deserto. E ao saber que a sua antiga moradia está toda limpa, toda adornada, ele retorna trazendo outros 7 espíritos piores do que ele. Então não adianta a gente fazer aquela desobsessão, às vezes até a força, e a pessoa não se modificar. Nós precisamos de evangelho, meus amigos, de uma forma íntima, é isso que nós precisamos. De autoconhecimento, de conhecimento da doutrina espírita. Isso é que eu, na minha
facultar, não estou falando aqui em nome de nenhuma instituição, mas eu acho que nós temos que ter essa consciência, essa lucidez. Respeitar o trabalho, as pesquisas, vamos, e ter esse cuidado de não adotar tudo como sendo propriamente espiritismo, como uma nova revelação. Então esse cuidado é importante para preservar a própria doutrina e para que as pessoas não caiam no descrédito, porque eu conheço pessoas que foram a uma casa espírita para serem curadas, e como não ficaram curadas, elas jamais voltaram. E o próprio Kardec nos diz, no livro dos métodos, no capítulo do método, que de cada 10 pessoas que vão assistir uma sessão mediúnica sem conhecimento nenhum, 9 vão sair de lá incrédulas. E algumas vão sair mais incrédulas do que antes, se não tiveram preparo antes. Agora, se elas tiverem um estudo prévio, aí elas vão ter, vai ser exatamente o contrário. 9 vão acreditar. Por quê? Porque não é o fenômeno que nos convence, não. O fenômeno serve para despertar, para chamar atenção, até para divulgar. Mas ele não pode divulgar o espiritismo também de várias outras maneiras. Tem outra pergunta que a pessoa dizendo: Nazareno, por que a divulgação é feita só para os espíritas e a gente não leva o esclarecimento para os não espíritas? Por exemplo, porque as federações, não inclusive esclarecem alguma coisa sobre essas outras práticas? Então, pessoal, o objetivo da federação, por exemplo, Marta Antunes esteve lá em Brasília, e ela disse: olha, o nosso objetivo não é criticar o que supostamente esteja equivocado. Não é esse o nosso papel. Nós vamos aqui fazer um curso e capacitar naquilo que a gente acha que é seguro, que já foi experimentado em vários estados, em vários países, que está baseado em Kardec, e nós vamos estudar o que é correto, não vamos combater o que está supostamente errado. Aquilo que a gente falou, não esses tais almoços, quanto mais a gente dá força para nós, mais a gente divulga ele, mais a gente está divulgando. Então, em vez de condenar a prática, vamos ensinar o que a gente acha que é mais certo. Vamos fazer os estudos regulares, as capacitações, os encontros. É melhor. Vamos ter alguns companheiros de vanguarda com novidades? Vamos, e vamos acolhê-los também. Vamos orientá-los e ajudá-los. O que às vezes é verdade hoje, depois de alguns anos a gente sabe que aquilo não era desse jeito. Sabe que Jesus estava certo quando falou que meu reino não é deste mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom eu desse mundo. Então, meus amigos, independente da técnica, independente de ter mérito ou não, os Espíritos vão nos auxiliar, se for o momento oportuno, se for para o nosso próprio bem. Se a gente tiver merecimento e fizer tudo bem. Então, o que eu vejo nessa questão é que temos que ter tolerância e, ao mesmo tempo, conhecimento, cautela, prudência, respeitar as diferenças, porque somos todos diferentes. E o que é a verdade? Eu perguntei a vocês e eu não respondi. E uma senhora, Marlene, presidente do Centro Espírita Bezerra de Menezes, de Miami, na Flórida, foi a única que respondeu. Ela disse: Nazareno, a verdade é o amor. Eu achei curioso, porque o Espírito Samuel já tinha dito isso. Nazareno, diante dessa pergunta que nós não temos a resposta, use a resposta que serve para todas as perguntas. É o amor. Então, a verdade é o amor. Vamos ter o amor, vamos ter essa tolerância e ter essa compreensão. Saber que os olhos são a lâmpada do corpo, dizia Jesus. Se teus olhos são bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se teus olhos são maus, todo o teu corpo estará em trevas. E quão grandes serão essas trevas? Porque se a luz que há em ti é treva, imagine. Então, meus amigos, o Espírito Santo Nazareno, nós temos que encontrar a luz. E o que é a luz? É o bem. Nós temos que enxergar o bem nas pessoas. E Hermínio Miranda, no Evangelho de Gnóstico de Tomé, ele vai falar que Jesus conseguiu ver qualidades até num animal detestado por nós, numa serpente, numa cobra. E ele diz que, como está lá, não é? Jesus diz: sede mansos como as pombas, mas prudentes como as serpentes. A gente só enxerga o defeito do outro, mas Jesus conseguiu ver qualidade até em uma cobra. E Hermínio de Miranda diz que uma cobra não tem membros, não tem braços, não tem pernas.
E se nós analisarmos, ela é um animal que tem dificuldade de locomoção. Elas se arrastam penosamente pelo solo. E se não fosse o seu veneno, e muitas não o têm, elas seriam extremamente indefesas, e por isso elas são muito prudentes. Elas calculam muito bem os seus movimentos, elas são cautelosas, e Jesus consegue enxergar qualidades. Mas a gente só enxerga o defeito do nosso irmão. Por quê? Porque nós temos ainda aquele problema, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Então, se eu pegar essa parede branca aqui e fizer um ponto preto e perguntar: o que é que vocês estão vendo? Todo mundo vai dizer: um ponto preto. E a gigantesca parede branca resplandecendo, a gente não enxerga. Porque o que a gente enxerga, a gente faz a projeção da psicologia. Como Jesus nos disse há 2000 anos. Que a gente enxerga o argueiro, a farpa no olho do nosso irmão, mas não enxergamos a trave que cobre o nosso. Então, ter essa consciência também, que nós temos que enxergar o bem nas pessoas e estimular para que elas se melhorem. Somos uma família, não é? A grande família espírita. E na família a gente tem irmão que a gente não se dá muito bem. Tem irmão que foi inimigo da vida passada. Mas a gente não está ali para aprender junto com ele, e somar, e renunciar, e tolerar, e aprender, e orientar. Porque Jesus nos diz: aquele que olha para seu irmão e diz raca, ou seja, tolo, louco, é passivo de responder diante do sinédrio. Quem te nomeou juiz do teu irmão? Nós não estamos aqui para julgar nem para condenar. Então, a proposta das federativas é de orientar, de sugerir, mas nunca de impor, mas de propor, respeitando a diversidade da cultura, dos hábitos, das crenças, e vai trazer orientação e não imposição. Não vem fazer vigilância, fiscalização, não, vem propor estudos, capacitações naquilo que já está mais seguro, porque bom médium é aquele que é menos enganado. Essa humildade que a gente precisa ter. E veja como é que Jesus tratava os seus trabalhadores. Que dele é nosso exemplo, nosso modelo. Veja que Jesus jamais chamava a atenção dos seus trabalhadores, muito menos de público. Pelo contrário, ele advogou em sua defesa. Vejam que quando os apóstolos estão colhendo espigas no sábado, o que era errado, o que era crime, né, contra as leis de Moisés, Jesus, em vez de aceitar a crítica, vai defender, vai contra-argumentar, vai arrumar um defeito do outro para justificar os apóstolos. Veja como é que ele tratava aqueles homens equivocados ainda, ingênuos, simples. Ele vai dizer: e também Davi não comeu junto com os seus amigos o pão que estava consagrado no templo, que era proibido, porque tiveram fome. Outro momento, Jesus está com João, e ele é muito jovem, entusiasmado, e depois de ele pregar aos samaritanos e alguns não darem muita atenção a Jesus, João, com toda a sua pujança ainda imberbe, vai dizer: Senhor, dizima-os com o teu poder. Olha como João tinha ainda tanta energia. E aí Jesus sorri, nem comendo. Mais tarde aquele apóstolo seria o apóstolo amado, seria Francisco de Assis, nos ensina Chico Xavier, e alguns autores dizem até que seria o profeta Daniel, aquele da cova dos leões, que não lhe fazem mal, porque ele ama tanto que seu amor transcende os reinos, e ele está em perfeita comunhão com a natureza. Ele vê que Pedro iria traí-lo, negá-lo, mas ainda assim adverte, o aconselho, não chama a sua atenção. Fala com ele em particular, porque roupas sujas a gente lava em casa. Então, Jesus protegia os seus trabalhadores. Judas, ele sabia que iria trair, faz tudo para ajudá-lo, permanece com ele, não lhe nega a atenção, a orientação, o esclarecimento, o amor. Aliás, dizem alguns espíritos que ele desce às regiões umbralinas para visitar Judas, que houvera cometido suicídio, porque o verdadeiro amigo jamais abandona o companheiro no momento da dificuldade. Ele vai lá ter com Judas. E aí o que a gente faz?
nas festas de São João, a gente bota um boneco como se fosse Judas e tocamos fogo. Ainda hoje, quando Jesus ensinou o perdão, o amor incondicional, como nós somos. Então vamos ser trabalhadores que vão se equivocar e nós devemos ajudá-los. Nazareno, mas aquela pessoa é perigosa, está doente. Pessoal, há casos que a pessoa vai ter que ser expulsa da casa para o seu bem. Em uma determinada cidade, por exemplo, uma senhora com problemas psiquiátricos, doente, com laudo médico atestando sua incapacidade, aposentada por invalidez. E ela entra nas casas espíritas e faz aguaças, e faz escândalos, e pega o microfone e esculhamba, fala mal dos espíritas. Nós tivemos e chamamos os bombeiros para internar no hospital. Mas é falta de caridade, não, é falta de caridade do público que está ali. Porque algumas pessoas vão ter problemas até como se fosse uma doença contagiosa. Meus amigos, nós estamos todos enfermos, principalmente nós os trabalhadores. Então vamos pegar, tem casos que tem que ficar num leito especial isolado porque é contagioso. Então aquele trabalhador, não vamos mais convidar ele para a palestra, vamos pedir para ele, fique no grupo de estudo, converse com o seu monitor, oriente, estude mais, faça o tratamento espiritual, a reforma íntima, faça o tratamento de desobsessão. Você está equivocado. Chamar em particular, como nós falamos, e orientar. Então, alguns casos, até você. Porque o Divaldo diz: não confunda bondade com falta de firmeza. Muitas vezes nós vamos ter que ser firmes. Então, para o bem daquela própria pessoa e da comunidade, às vezes a gente não. Mas vamos ter sempre esse amor. O Espírito Samuel diz que a gente já sabe como deveríamos tratar os trabalhadores. Ele deve dizer assim: Nazareno, vocês deviam tratar os trabalhadores do mesmo modo que vocês tratam os obsessores. Veja que nós temos dois pesos, duas medidas. Quem aqui já assistiu uma reunião mediúnica de desobsessão? Levante a mão, por favor. Como é que o esclarecedor, o doutrinador, o dialogador com os espíritos, como é que ele fala com o espírito obsessor terrível que está ali, muitas vezes provocando suicídio, doenças, intrigas, destruindo a vida da pessoa? Como é que a gente fala com ele? Meu irmão, seja bem-vindo, nós estamos aqui para lhe ajudar. Fala com ele, maior carinho do mundo, está certo. Às vezes até precisa ser um pouco mais firme, mas a gente fala com a maior bondade do mundo. Um espírito terrível, mau, que ataca o próprio movimento espírita, a casa espírita, os trabalhadores, e a gente trata da melhor maneira. Mas aquele mesmo doutrinador, depois que termina a reunião mediúnica, fecha-se a porta. Ele no corredor encontra com um outro trabalhador os poucos que o Cristo pode lutar. E aí é implacável as críticas. É mal educado, falta com a caridade, fala em público. Com aquele trabalhador que deveríamos ser considerados como joias, como tesouros, claro que ainda necessitamos ser lapidados. Mas esse amor, como Jesus fazia com seus trabalhadores. Então esse sentimento de humildade e sobretudo de amor, de fraternidade, deve nos unir, meus amigos, para que a gente haja da maneira mais adequada. E quando a gente tiver uma dúvida, Nazareno, meus amigos, vamos usar uma regra de ouro. Aliás, a melhor regra, quando alguém quer criticar o Espiritismo, é a que eu uso. A pessoa diz: Nazareno, isso é coisa de Satanás. É de meu amigo, por que você não usa a regra que Jesus nos ensinou para saber quando é uma coisa boa ou quando é uma coisa má? Quando é um verdadeiro ou um falso profeta? E a pessoa normalmente não lembra e você se impõe, mostrando que você conhece o Evangelho. Pelos frutos os conhecereis. Todo fruto bom provém de um árvore boa. Meu amigo, quais são os frutos da doutrina espírita? Amor, caridade, perdão, tolerância, benevolência, indulgência, não fazer maledicência, enfim, uma série de coisas boas. Olha, o fruto é bom, se o fruto é bom, a árvore é boa. Se você não concorda, vai discutir com Jesus, porque foi ele que nos ensinou. Então, quando a gente estiver diante de uma dúvida, vamos ver os frutos. Aqueles frutos estão sendo bons, então a árvore deve ser boa. Nazareno, mas se a gente tiver mais dúvidas, a gente pode recorrer também a Erasto. No Evangelho segundo o Espiritismo,
Espiritismo, no capítulo de número 20, ele vai perguntar, no item 4, se entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? E o Espírito Errático responde: reconhecê-los eles pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Então, até aquele ensinamento que seja um pouco diferente, se não é verdadeiro, se não é válido, com o tempo vai passar. Não vamos ficar tão aflitos com isso. O próprio tempo é o Senhor da razão. Vai trazendo e vai permanecendo somente aquilo que é mais adequado. Então, esse processo que é natural, estamos ainda com essa diversidade imensa de pessoas, de correntes, de entendimentos. Temos que ter essa fraternidade, esse amor, essa caridade e o dever, a responsabilidade também, de levar aquilo que temos mais segurança. A obra de Kardec, que é a base. A gente conhecendo Kardec, meus amigos, a gente vai poder estudar qualquer assunto à luz do ensinamento kardeciano com segurança. E aí nós vamos ter mais facilidade para enfrentar tudo isso. Então, por exemplo, a questão da disciplina. A disciplina é importante, é fundamental, meus amigos. Vamos ter a disciplina, mas não vamos ser tão rigorosos às vezes, somente com a disciplina do horário. Porque às vezes a pessoa chega no grupo de estudo, atrasada, e aí o que acontece? Chega toda esbaforida, todo mundo já olha com cara feia para ela. Dardos mentais são disparados de condenação. Está lá Ernesto Bozano, no livro Pensamento e Vida, ele fugiu o nome agora, mas é o seu pensamento, ele vai estudar, inclusive, as formas dos pensamentos. E aí, o que é que nós deveríamos dizer ao contrário? Meu amigo, que bom que você conseguiu chegar. É o mesmo fato, mas visto com os olhos do amor. E o monitor, depois, em particular, chega aquela companheira: rapaz, você não sabe que é importante o horário, a assiduidade, para o seu próprio benefício, você se harmonize. Você gostaria de trocar de horário, de turno, de dia, que você quer frequentar o estudo? Você está passando por um problema? Aconteceu comigo. Eu era dirigente numa mediúnica em Fortaleza, e uma das melhores médias começou a faltar várias vezes seguidas, e quando ela veio na reunião de estudo, eu já chamei logo a sua atenção. Você não sabe que é importante a assiduidade, a frequência, a disciplina? E ela disse: Nazaré, eu sou mãe solteira. Eu tenho um filho de apenas 7 anos de idade. E ele já teve que passar por 5 cirurgias. Dessa última vez eu não tive com quem deixar. Eu tive que falar. Meus amigos, foi um banho de água fria. Porque ninguém do nosso grupo sabia do drama que aquela irmã carente, pobre, estava passando. Nós estávamos lá nos estertorando, tremendo, fazendo todo esforço para comunicar com os espíritos, quando uma irmã que estava ao nosso lado, sentada, companheira de ideal, sofria, padecia, e nós não sabíamos sequer o seu nome muitas vezes. Então veja como nós somos ainda atrapalhadinhos, não é? Somos atrapalhadinhos ainda. Então ter esse amor e perceber que a disciplina é importante. O Espírito Santo vai dizer: Nazareno, mas tem 3 disciplinas que são mais importantes do que a do horário e da assiduidade. Quais são? A disciplina do pensar. Vigiai e orai, né? Vigiai os vossos pensamentos, não é, pessoal? E orai a fim de não cair em tentação. A disciplina do falar, que da vossa boca não sai nenhuma palavra torpe, mas somente aquilo que for útil para a edificação. E a disciplina do agir, fazer aos outros tudo aquilo que gostarias que vos fizessem.
A disciplina é importante? É muito importante. Vejam que Chico pediu um orientador rigoroso, severo, como Emmanuel, que foi o seu pai, dizem alguns, no livro Há 2000 anos, pai de Flávio. Ele, diz o Espírito Samuel, ele pediu um orientador severo, porque ele sabia que somente com disciplina, ele poderia dar cabo da sua missão magnífica, gigantesca, de livros, de assistência, de atendimento, de consolo. Porque a cada um segundo suas obras, nos diz Jesus. O Filho do Homem foi justificado por suas obras. E Tiago acrescenta que a fé sem obras é morta. E com a disciplina nós vamos produzir muito mais. Então a disciplina do estudo, de frequência, para o nosso próprio benefício, para que possamos produzir mais e recebermos em cêntuplo, como Jesus nos diz, tudo aquilo que houvermos enunciado aqui na terra. Então a importância da humildade, a cerimônia do lava-pés. Jesus lava os pés de todos os apóstolos, algo que era destinado aos escravos, dizendo que aquele que quiser ser o maior de todos, seja servo de todos. Não foi só dos bonzinhos, só do que nos aplaudem, não, de todos. Aquele que mais serve. Vamos ver então, meus amigos, tantos ensinamentos de Francisco de Assis, de Chico Xavier, nós vamos deixar para a parte de amanhã de manhã, em Criciúma, a gente complementar. E para nós encerrarmos então a nossa exposição, nós gostaríamos que ligassem o Data Show, o som, e também ler uma frase do Espírito da Verdade, que está no capítulo 20, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, assevera-nos Jesus. E o Espírito de verdade observa: ditosos os que hajam dito a seus irmãos, trabalhando juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubeste impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra, que é a obra do Senhor.